Praticamente todo mundo conhece a história de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher da Terra. E seriam deles que vieram toda a humanidade aqui da Terra. Essa galera é uma história bíblica muito conhecida no mundo inteiro. Mas em alguns evangelhos antigos é contada a história de uma outra mulher, que supostamente teria sido criada antes de Eva e que seria a primeira mulher do mundo. Uma criatura vista como o demônio, a mãe de todos os demônios. Representa a rebeldia, a sedução e toda a tentação do mundo e da humanidade. Então galera, hoje iremos mostrar a pedido de vocês a história da primeira mulher de Adão, também conhecida como Lilith. Mas antes de ver essa história, se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! E agora se já deixou o joinha e já é um inscrito, é só o Dani puxar a vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Adão Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E para o vídeo de hoje vamos falar de um dos livros mais famosos e antigos de todos, a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado muito importante para o mundo, pois ele conta a história do começo de tudo e do início da nossa humanidade. Além de, claro, vários ensinamentos, parábolas, lições de moral, histórias de Jesus Cristo, o fim de tudo e também o Apocalipse. E na história da criação da humanidade, na Bíblia, Adão foi o primeiro homem, feito do pó e da terra, o primeiro homem da terra. Porém, Deus percebeu que aquele homem estava solitário naquele gigantesco mundo. E por isso então acabou criando Eva. E a história conta que ele fez isso a partir de uma costela de Adão. Porém, ambos cometeram um pecado, comendo fruto proibido. Fruto de uma árvore que Deus havia dito para não comer. E eles mesmo assim comeram. Com isso então, desobedecendo Deus, eles foram punidos e amaldiçoados, acabando sendo expulsos do paraíso. E segundo a Bíblia então, aí que nasce toda a humanidade. Depois que Adão e Eva saíram do Éden. Essa galera é a história que todo mundo conhece. Mas de acordo com algumas culturas, como a hebraica e a judaica, e também de alguns evangelhos que já foram banidos, existiria uma outra mulher, que seria realmente a primeira mulher que Adão teve. Seu nome era Lilith, também conhecida como a mãe dos demônios, e segundo essas histórias, a primeira mulher criada por Deus. Vamos então agora conhecer um pouco mais sobre essas histórias e também sobre Lilith, para ver se tudo isso é verdade ou não. A história de Lilith. Essa história que vamos contar agora está escrita no alfabeto de Ben Sirá, que é um dos textos que faz parte do Talmud, que é um conjunto de livros sagrados dos judeus. E é justamente então nesses textos onde existem essas histórias. Segundo esses textos, no início de tudo, Deus criou Adão e Lilith, ambos da poeira e da terra, e tudo isso antes mesmo de Eva ser criada. Lilith então vivia junto com Adão, porém ela não aceitava ser submissa a Adão, já que ela tinha sido criada da mesma forma que ele, ambos da poeira. Dessa forma então ela enxergava que os dois eram iguais e que nenhum era melhor do que o outro. Por isso então que ela exigia igualdade e não aceitava de forma alguma ser dominada pelo marido. Uma das coisas que ela negava, segundo as escrituras, era ficar debaixo dele na hora do vamos ver, porque ela não queria se sentir inferior. Então, segundo os textos, Lilith disse o seguinte: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo me abrir sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita do pó, e por isso sou tua igual. Ou seja, galera, Lilith achava que ela era exatamente igual a Adão, e por isso eles deveriam ter direitos iguais, e não deveria ser inferior em relação ao homem. Nisso Deus ficou sabendo disso e disse que tinha criado eles assim, e ela deveria respeitar Adão. Mas Lilith não concordava com isso de forma alguma, e acabou se revoltando. Para protestar, ela decidiu abandonar o jardim do Éden, e fugiu para as cavernas que ficavam nas margens do Mar Vermelho. Lá ela ficou sozinha, e acabou aceitando como companhia todos os demônios da terra, e inclusive acabou se casando com um dos demônios, o demônio chamado Samael. E depois disso então começou a ser chamada como mãe dos demônios. Pra quem não sabe, galera, segundo os judeus, esse demônio Samael seria o anjo da morte e a ira de Deus. E também é conhecido pelos cristãos como Lúcifer, aquele que vai contra Deus. Isso então estava acontecendo lá em uma caverna do mar Mediterrâneo. Lilith havia se tornado a mãe dos demônios. E enquanto isso, no paraíso, Adão estava sozinho e bem triste. E resolveu conversar com Deus dizendo: soberano do universo, a mulher que você me deu fugiu. Deus, ao saber disso, não ficou nada contente. E com o intuito de trazer Lilith de volta para o Éden, Deus enviou 3 anjos para a terra: Sanvi, Sansave e Samangelath. Mas mesmo assim, com os anjos, ela se recusou a voltar e a se submeter a Adão. Foi aí então que Deus resolveu criar uma outra mulher para Adão, já que Lilith não queria mais voltar. Mas dessa vez, Deus não teria feito igual a Lilith, criado da mesma forma que Adão, e sim teria retirado uma costela de Adão para assim criar a mulher. Para assim Eva não correr o risco de ser igual a Lilith e acabar se revoltando contra Deus e Adão. Isso porque, como ela teria sido criada de uma
uma parte de Adão e não do mesmo material que ele, ela não se sentiria igual. E é exatamente então nesse ponto da história onde Eva nasce, surgindo da costela de Adão. Uma mulher doce, meiga, dócil e que aceitaria a sua posição em relação ao seu marido, diferente do que Lilith tinha feito. Então depois disso, Adão ficou feliz com Eva, e tudo parecia ter voltado ao normal. Enquanto isso, Lilith continuava sendo vista como um demônio, como algo ruim, se tornando uma figura problemática, por ter se revoltado e abandonado o Adão. Mas será que essa história é real? Lilith realmente existiu? Temos alguma pista dela na Bíblia? Pistas sobre a existência de Lilith. No primeiro capítulo do livro Gênesis da Bíblia, diz o seguinte: Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E diz mais: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Então, segundo esse versículo da Bíblia, quando Deus criou o homem, ele criou ao mesmo tempo a mulher. Porém, não é dito nenhum nome. Logo, não sabemos quem é esse homem nem quem é essa mulher. Mas logo no capítulo seguinte, só Adão é mencionado na Bíblia, como se aquela mulher que foi feita junto com ele sumiu. E é só no terceiro capítulo que ela recebe o seu nome de Eva. Então, onde foi parar a mulher que foi criada no primeiro capítulo junto com Adão? A imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher. Será que há algum erro no texto, nesse primeiro capítulo? Ou há alguma mulher perdida nessa história? É nessa parte mesmo então que os teóricos afirmam que quando Adão foi criado junto com a outra mulher, aquela outra mulher era Lilith, já que Eva só foi aparecer alguns capítulos depois. Lilith, então, seria uma mulher que teria sido criada antes de Eva, mas que por algum motivo o nome dela não foi citado no capítulo, e nem o desenrolar dessa história também, ou o que aconteceu com ela. Para continuar nessas evidências, para mostrar que Eva talvez não teria sido a primeira mulher, temos o capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18. Temos a seguinte frase: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Esse versículo dizendo idônea para ele, parece que teve uma outra mulher não idônea a ele. Como se agora ele quisesse fazer uma mulher certa, e quando ele fala certa é porque já houve algo de errado. Como se Deus tivesse feito outra mulher não adequada para ele, não idônea para ele. Então agora, segundo Gênesis 2:18, Deus disse que iria criar uma mulher idônea para ele, uma mulher propícia que seria boa para Adão. Outra passagem também acontece em Gênesis 2:23, onde Adão fala a seguinte frase ao ver Eva: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E isso sugere de novo que antes de Eva já havia uma outra mulher, dizendo que uma mulher que não tinha sido feita de seus ossos já havia sido criada. Já essa seria diferente, seria submissa, pois ela teria sido feita por uma parte de Adão. Mas então, segundo esses versículos, se Lilith realmente existiu e se ela realmente foi a primeira mulher de Adão, por que os líderes cristãos retiraram essa parte da Bíblia, deixando apenas algumas mensagens dando a entender isso? Por que eles teriam removido Lilith e deixado apenas Eva? Por que em algumas religiões ela é citada e nessa não? Bom, a respeito disso também existem algumas teorias. Bora então ver elas agora. O desaparecimento de Lilith. Se essa história realmente for verdade, Lilith é mostrada como uma mulher rebelde, que não aceitou ser submissa a Adão. Então isso, de certa forma, ia contra ao que os líderes religiosos da época queriam passar, já que muito antigamente sempre foi normal o lance da mulher ser submissa ao homem e que ela tinha que respeitar ele. Até mesmo em questões religiosas, muitas mulheres não conseguiam ir para entrar na igreja, não tinham cargos importantes. Não tinha direito igual os homens. Não tinha direito. Então imaginem só, esses líderes religiosos da Idade Média, total quadrado, pregando que as mulheres tinham o mesmo direito que os homens. Isso iria acabar motivando muitas mulheres a quererem seus direitos, e isso poderia gerar uma grande revolta entre as mulheres. E assim como Lilith, elas iriam perceber que não eram inferior aos homens. Então, segundo algumas teorias, no ano de 325 d.C., foi realizado o primeiro concílio de Niceia. Um debate que tinha o objetivo de discutir e definir os fundamentos do cristianismo. E o imperador romano Constantino I reuniu bispos de todas as regiões, e nesse evento eles decidiram retirar e alterar alguns livros que estavam na Bíblia. Eles retiraram da Bíblia os evangelhos apócrifos, ou também conhecido como gnósticos, que segundo os velhos do concílio, eram textos falsos que não foram escritos com inspiração divina. Ou será que eram apenas textos que eles não gostavam? Segundo eles, aqueles livros não eram dignos de Deus, como se Deus não havia dado nenhuma inspiração para serem escritos, sendo assim escrito por qualquer homem. Mas muitos acreditam que eles classificaram esses livros como falsos por irem contra as crenças e princípios deles.
deles. E por isso então que os bispos decidiram retirar esses trechos da Bíblia. E segundo as teorias, seria justamente um desses evangelhos apócrifos que a história de Lilith seria contada, a primeira mulher de Adão. E dizem também que por volta do século XVI, a Igreja Católica teria dado um belo delete definitivo em todo o resto da Bíblia que mencionava Lilith. Isso porque lá no século XVI houve um outro concílio, e foi nesse concílio onde a igreja decidiu tornar como oficial a Bíblia Vulgata, apresentando assim uma Bíblia oficial traduzida que já tinha trocado várias palavras, inclusive Lilith, pela palavra Ibis. Ou seja, nessa altura do campeonato, a personagem Lilith nem existia mais. E a partir de então, tinha um outro nome. E é por isso então que Lilith, ou a primeira mulher de Adão, ou qualquer história do tipo, foi desaparecendo cada vez mais nas histórias culturais do cristianismo. Como se os próprios católicos quisessem esconder essa parte. Porém, o que eles não têm controle é das outras culturas, que eles não conseguem alterar ou esconder. Já que Lilith, galera, é citada em várias outras culturas diferentes, em várias outras religiões. Ela é representada de várias formas diferentes, mas sempre relacionada a coisas ruins e demoníacas. Lilith e suas representações. No século 6 a.C., os hebreus foram aprisionados e levados para servirem como escravos lá na Babilônia, e isso é citado na Bíblia. E nesse período lá na Babilônia, a população cultuava um deus ou uma deusa chamada Lilith. Nessa época ela era vista como uma deusa, e a população associava ela com a lua. E assim como a lua, Lilith era uma deusa de fases boas e fases ruins. Mas como nesse período os hebreus acabaram sendo aprisionados por um povo que adorava Lilith, como eles estavam lá forçados, eles começaram a ver esse deus como algo ruim, já que era um deus daqueles que haviam aprisionado eles. E nessa época, a Babilônia era a terra dos pagãos, ou dos vários deuses, e o povo hebreu acreditava em apenas um deus, o Deus. E é por isso então que eles viam Lilith de uma forma totalmente negativa, e também qualquer outra divindade que eles adoravam. E foi aí então que começaram a surgir várias outras crenças a respeito dessa deusa, como por exemplo o próprio nome Lilith, que em hebraico significa noite. Então foi rapidamente associado pelos hebreus como demônio noturno. Outras histórias da cultura hebraica contam que quando Lilith se casou com Samael, o anjo da morte, ela acabou se juntando aos anjos caídos. E algumas crenças hebraicas também acreditam que teriam sido Lilith e Samael a influenciarem Adão e Eva para cometerem o pecado. Já na cultura grega, Lilith é vista como a deusa Hécate, que também é conhecida como a Mulher Escarlate. E segundo essa cultura grega, ela é a deusa que guarda as portas do inferno, sempre montada em um enorme cão de 3 cabeças, chamado de Cérbero. E assim como Lilith, Hécate representa na cultura grega a vida noturna, a luxúria e também o pecado do homem e da mulher. E na cultura judaica, Lilith é mostrada como uma mulher independente, que não aceitava ser submissa a Adão e que queria igualdade. E na cultura judaica, eles acreditam que aconteceu toda aquela história. Ela se revoltou, acabou saindo do paraíso, se afiliou aos demônios na caverna, enquanto Adão estava com Eva lá no paraíso. E segundo as crenças judaicas, teria sido Lilith a responsável por eles comerem o fruto proibido. E isso aconteceu quando Eva estava caminhando na beirada de um lago e reparou que havia ali uma outra mulher. Aquela mulher era Lilith. Eva ficou curiosa em saber quem era essa mulher, como que ela estava independente pela floresta e andava como se fosse uma rainha. Elas então começaram a conversar, e a história conta que Lilith percebeu rapidamente que Eva era uma mulher muito ingênua, e por isso então que foi muito fácil Lilith convencer Eva de comer o fruto. E aí que Lilith é mostrada como a serpente do jardim do Éden, aquela criatura enganadora e trapaceira que fez com que o casal fosse expulso do paraíso. E essas então, galera, são várias histórias de culturas diferentes, onde são citadas nitidamente a existência de Lilith. Não estamos aqui para tentar mudar a opinião de ninguém, a crença de ninguém. Fazer você aí acreditar agora que realmente Adão teve uma primeira mulher. Nada disso. Estamos apenas levando conhecimento para vocês e mostrando algumas histórias de culturas diferentes que acreditam que Lilith, na verdade, foi a primeira mulher de Adão. A Bíblia cristã, por exemplo, não conta nenhuma dessas histórias. Mas como vocês já viram, é porque essas histórias podem ter sido retiradas, ou talvez porque nunca entraram. Mas também existem aquelas palavras nos versículos que nos fazem entender que houve uma outra mulher antes de Eva. Mas agora, galera, basta você tirar as suas próprias conclusões. Se você gostou dessas histórias, vá atrás para procurar mais também para você saber. Ou se achou interessante, deixa o seu like aqui embaixo. Fizemos esse vídeo, galera, porque vocês pediram muito pra gente trazer mais conteúdos a respeito da Bíblia, mais conteúdos religiosos. E tá aí então pra vocês essa teoria. Se vocês quiserem um outro vídeo ou tiverem outras ideias, né, que a gente possa fazer, deixa aqui nos comentários. Mais uma vez, não estamos aqui para forçar ninguém ou para fazer você acreditar nessas
essas histórias, são apenas histórias que queremos passar pra vocês. Você aí abre o olho, você escolhe o que você quiser. Não fomos nós que inventamos essas histórias, tá ligado? A gente só tá repassando pra vocês. Então, galera, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, principalmente se você gostou, se você pediu um vídeo desse, e também de compartilhar esse vídeo pra alguma pessoa que acha interessante esse tipo de conteúdo. Com certeza, compartilhe para ajudar o nosso canal. E também siga a gente nas redes sociais, Danimô, Lucas Marques, Você Sabia Vídeos, Você Sabia Fotos. Tá tudo aqui na tela, galera, ou dá uma pausa pra você poder pegar com calma. Entra lá e mande uma sugestão de algum outro vídeo que você quer ver aqui no canal. Ficamos por aqui então, galera. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Nós ficamos por aqui, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Tamo junto, é nóis. Isso tudo, pessoal. Valeu.